Segurança e saúde no trabalho de um lado, previdência social do outro. Para muitos profissionais parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas e se essa separação for só uma ilusão? Uma ilusão que na prática gera custos enormes e riscos que ninguém estava vendo. Bom, é exatamente para conectar esses pontos que estamos aqui. Então, vamos direto à pergunta que vale ouro. SST e Previdência Social são, no fim das contas, a mesma coisa? Dá para usar um termo pelo outro? Essa dúvida é super comum e a resposta para ela é a base de uma gestão que realmente funciona. E a resposta é um sonoro e definitivo não. E entender isso errado não é só um detalhe técnico, sabe? É um erro que custa caro. Custa dinheiro, custa em produtividade e, o mais importante, tem um custo humano que impacta todo mundo. Para a gente desvendar essa conexão, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, vamos entender por que são mundos separados. Depois, a gente vê a diferença essencial entre eles. Em seguida, o ponto exato onde eles se encontram, o custo de ignorar essa conversa e, no final, como construir uma visão estratégica que junta tudo isso. Vamos começar pelo começo. É fundamental entender que SST e Previdência são sistemas que funcionam de forma independente. Cada um tem suas próprias regras, sua própria lógica, seus próprios objetivos. Eles não são intercambiáveis. Olha, aqui a divisão fica bem clara. A segurança e saúde no trabalho, a famosa SST, atua dentro da relação de emprego. As regras do jogo aqui são a CLT e as normas regulamentadoras, as NRs. Já a Previdência Social tem um olhar mais amplo. O foco é a proteção social da pessoa com base na lei de benefícios. Isso não é só teoria, viu? A própria Confederação Nacional da Indústria, a CNI, aponta que, na vida real, essas regras ainda funcionam de forma bem desconectada. Ok, então eles são diferentes. Mas qual é a missão de cada um? A maneira mais simples e poderosa de entender isso é pensar na finalidade. Um sistema existe para atuar antes do problema. O outro, para lidar com ele depois que já aconteceu. E essa diferença é fundamental. A SST está no time da prevenção. É o corrimão na escada, o capacete na obra, o treinamento, tudo para evitar que a queda aconteça. Já a Previdência Social, ela entra em campo para cuidar da consequência. Ela age depois que a queda já ocorreu, oferecendo o amparo, como os benefícios e auxílios. Um foca em evitar o risco, o outro em amparar quem sofreu o dano. E aqui está o pulo do gato. Embora a rede de proteção da Previdência seja indispensável, o foco moderno, a gestão inteligente, deve estar sempre na prevenção. O grande objetivo tem que ser, antes de mais nada, reduzir o risco lá na fonte, para que o acidente nem chegue a acontecer. Então, tá, se são mundos separados, onde é que eles se cruzam? Existe um evento, um momento específico que força esses dois sistemas a conversarem? E é exatamente aqui que a gestão estratégica começa a mostrar seu valor. É aqui. O ponto de encontro é o acidente de trabalho ou o diagnóstico de uma doença ocupacional. Nesse exato instante, uma falha que aconteceu lá no sistema de prevenção da SST se transforma automaticamente num evento para o sistema de consequências da Previdência. E essa conexão não é só uma ideia, ela é bem concreta. Acontece por meio de 3 pontes principais. Primeira, a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, que é o documento que avisa a Previdência oficialmente. Segunda, o NTEP, ou Nexo Técnico Epidemiológico, que é uma ferramenta estatística que ajuda a ligar uma doença à atividade da empresa. E a terceira, importantíssima, é o FAP, o Fator Acidentário de Prevenção. Pense nele como um multiplicador que conecta diretamente o desempenho e segurança da empresa ao quanto ela vai pagar de imposto. Ignorar essa conexão toda tem um preço, e ele não é baixo. Ele aparece nas planilhas, sim, mas também aparece na vida das pessoas. Vamos ver o tamanho desse impacto. 4%. De acordo com o Banco Mundial e a Organização Internacional do Trabalho, esse é o pedaço do PIB mundial de tudo que o planeta produz que a gente perde todo ano por causa de acidentes de trabalho. É um número gigantesco que mostra a escala do problema. E no Brasil, essa conta chega direto para as empresas através do FAP. Ele funciona como um termômetro. Uma empresa que investe e tem um ótimo desempenho em SST pode ter sua alíquota reduzida pela metade, com um FAP de 0,5. Agora, uma empresa com muitos acidentes pode ver essa mesma alíquota dobrar, com um FAP de 2,0. A mensagem aqui é bem clara: prevenir compensa, e muito.
Uma única falha em SST pode ser a primeira peça de um efeito dominó financeiro. Começa com os custos do afastamento, passa pelo aumento do FAP no ano seguinte e pode terminar em ações judiciais caríssimas. Uma coisa vai puxando a outra. E não para por aí. Existe um instrumento chamado ação regressiva. A lógica é simples. Se a Previdência prova que um acidente aconteceu por negligência da empresa com as normas de segurança, ela pode ir à justiça e cobrar de volta cada centavo gasto com os benefícios daquele trabalhador. É um risco financeiro direto e muito alto. Diante de tudo isso, fica claro que olhar para a SST só como uma lista de regras a serem cumpridas é uma visão muito limitada. A solução é evoluir, é sair da mentalidade de um simples executor para se tornar um gestor estratégico. Este quadro mostra a diferença na prática. O executor foca só em cumprir a norma. Ele acha que previdência é problema do RH e só age depois que o acidente acontece. Para ele, segurança é custo. Já o gestor estratégico entende a conexão, usa o FAP como um indicador de performance, antecipa os impactos e enxerga a segurança como um investimento que traz vantagem competitiva. E os benefícios dessa visão integrada são enormes. Vão desde a redução óbvia de custos e mais segurança jurídica, até a melhora na produtividade, do clima da equipe e, o mais fundamental, a proteção real da saúde e da vida das pessoas. E isso fortalece a reputação da marca de um jeito que nenhuma propaganda consegue. Isso nos leva a uma reflexão final. Muita gente ainda pensa que previdência não é problema meu, focando só no básico da SST. A pergunta que fica é: será que a gestão está olhando o problema por inteiro ou só a metade dele? Está gerenciando as causas ou só correndo atrás das consequências? Para consolidar esse entendimento, não deixe de acessar a visão geral da aula, logo abaixo. É ali que os conceitos são organizados, comparados e conectados com os próximos temas do curso.